o senhor Luiz Leite para a próxima palestra, com um tema muito interessante, que é investir com consciência, como avaliar projetos e acessar o crédito privado no leite. Ele é cofundador da Milk Point Capital, iniciativa que viabiliza investimentos de longo prazo na pecuária leiteira por meio de soluções financeiras e também diretor de novos negócios da Agropecuária Rex. Por favor, Luiz Leite. Boa noite, pessoal. Já viramos aqui, já não é mais tarde, né? Vamos lá. Então, acho que aqui a ideia é basicamente, né? Acho que foi interessante essa última palestra que falou de gestão do dia a dia, que eu acho que é super relevante e todo produtor, de alguma forma, já é uma preocupação. Mas eu acho que esse é um ponto que, às vezes, o produtor não aprofunda tanto, né? Que é como que eu avalio um investimento? Ele vai me trazer retorno, não vai? Faz sentido eu tomar um crédito ou não? Então, a ideia é abordar esse ponto, tá? Enfim, de uma forma bem prática, o mais prática possível. Então, ele já introduziu, né? Mas rapidinho, eu sou cofundador do Milk Point Capital junto com o pessoal da Milk Point. Eu venho de 13 anos de experiência com finanças, então eu estou mais do lado financeiro aí do que do lado agro, mas a gente tem uma fazenda produtora de leite na família, então eu acompanhei todo o ciclo aí de investimento no leite, então a gente consegue ajudar nisso, tá? E o Milk Point Capital, a gente fundou ele para viabilizar o acesso ao crédito inteligente para os produtores de leite, tá? Então, eu acho que historicamente teve muito acesso de crédito subsidiado pelo governo, né, o juro subsidiado, e cada vez está ficando mais difícil, né? Então, acho que cada um precisa, vamos dizer, se virar, e a gente criou essa empresa para apoiar nessa captação. Então, primeiro ponto, né, para a gente montar aqui o pano de fundo. Então, o investimento é essencial para produtores de leite, né? Então, acho que hoje o Brasil já domina os meios de produção no leite se os investimentos forem feitos, né? Então, esse gráfico, acho que ele é interessante, que ele tem o volume de produção anual de cada país, e a bolinha são as médias de produtividade por vaca por dia. Então, a gente vê que a nossa média do Brasil ela é muito baixa, ela é 7 litros de leite por vaca por dia, só que é uma média, vamos dizer, toda média é burra, né? Mas essa média é uma média que eu acho que não faz muito sentido, né? Porque você engloba desde o produtor que tem uma vaca até os grandes produtores, né? Então, aqui olhando, né, o que seria o nível de produtividade médio do top 100, né? O levantamento do Milk Point, top 100 maiores produtores do Brasil, eles têm uma média de produtividade de 30 São mais de 70 anos por vaca por dia. E aí, até comparando, né, com os Estados Unidos, que talvez seja um grande benchmark nosso, eles têm 30 litros por vaca por dia, né? Então, assim, o ponto aqui é que a gente já domina os meios de produção. Então, se você fizer os investimentos necessários, a gente consegue ter o mesmo nível de tecnicidade dos Estados Unidos, do melhor produtor do mundo, né? Vamos dizer. O leite requer 48 bilhões de reais de investimentos, né? Então, aqui é uma conta olhando os tipos de produtores que a gente tem por tamanho e o quanto de investimentos que requer para cada um deles, tá? Então, a gente está assumindo que o produtor muito pequeno praticamente não tem investimentos feitos, seria um produtor de pasto, e até subindo para o produtor maior, ele já tem algum nível de investimento, mas ainda tem uma demanda. Então, vai requerer 48 bilhões de reais de investimento no leite. Obviamente, não é tudo de uma vez, né, mas ao longo aí dos próximos anos. Para você se manter no jogo do leite, você precisa investir. Acho que esse é um pré-requisito básico, né? Então, a gente tem aqui, obviamente, teve a última palestra, foi bem interessante, né, por tamanho, mas aqui, com os dados menos técnicos do que a Reagro, eu peguei um exemplo de um produtor que ele tem pouca escala, né? Então, ele fez um investimento, mas não conseguiu, vamos dizer, encher a ordenha, ele não tem uma efetividade muito grande operacional, e um produtor que tem a escala, né? Um produtor que está rodando bem, consegue produzir alimento num custo bacana, etc. E tem uma diferença gigante de retorno. Então, o ROIC é o retorno sobre o capital investido. Então, o leite, eu falo que ele pode ser um negócio muito bom ou pode ser um negócio muito ruim, né? Obviamente, depende do dia a dia operacional e muito de investimentos, né? E eu acho interessante o último gráfico ali da direita,
que, dentre várias commodities que a gente está olhando, o leite é uma das que requer mais investimento no campo, né? Então, a linha cinza, o quadradinho cinza, são os investimentos necessários que o produtor rural precisa fazer, e a verde são os investimentos que a indústria faz. Então, a gente vê que no leite, além de ter um alto nível de investimento, ali comparado com o eucalipto, grande maioria é no campo. Tá? Então, o produtor individualmente tem que fazer, e muito menos a indústria, no geral. Então, para você se manter no jogo como produtor de leite, você precisa sempre investir. Mas tem uma boa notícia, que o investimento ele pode ser rentável. Tá? Então, aqui, de novo, são exemplos, cada propriedade é uma, você tem que fazer um levantamento e uma conta da sua própria fazenda para ver o retorno que você vai ter, mas usando números indicativos de uma análise que a gente fez, a gente vê o seguinte: a maioria dos investimentos no leite tem um retorno anual acima de 22%, mais ou menos. Só que tem um problema, né? Todos esses investimentos eles demoram muitos meses para se pagar. Então, o que a gente precisa para viabilizar esse investimento? Capital de longo prazo. E o capital de longo prazo ele pode ser o dinheiro próprio, é um capital de longo prazo, ele não tem pressa, ou um financiamento de longo prazo. Então, não dá para a gente querer construir um barracão de freestyle, por exemplo, com custeio, porque ele não vai se pagar em um ano, e você vai ter que repagar essa dívida. Né? Então, acho que esse é o ponto. E olhando os investimentos que a gente tem no leite, eles são focados principalmente em 3 grandes categorias, né? Produtividade, sustentabilidade e competitividade. E está tudo muito focado no conforto animal. Então, se você faz investimentos no conforto animal, tipicamente você vai conseguir essas três categorias e vai ter um retorno interessante. Tá? Então, aqui no leite a gente viu que tem muito investimento a ser feito, o investimento pode ser rentável e você precisa investir para continuar na atividade. Então, agora entrando um pouquinho num projeto, né, como é que a gente avaliaria? Vou trazer um caso aqui, mas antes só fotos de antes e depois, também fazendo isso com investimento. Isso aqui eu peguei lá do Interleite do Sr. Marius Bronkhorst. Como é que era a propriedade dele antes, como é que é agora. Isso aqui acho que é um período de 15 anos, se não me engano. Então, assim, o negócio evoluiu demais. E aqui o exemplo nosso da Rex, que também a gente tinha uma ordenha, que vinha lá dos anos 60, e aí depois de muito investimento nessas linhas que a gente falou, a gente tem uma estrutura bem bacana ali de barracões, etc. Tá? Um negócio bem interessante. Vamos lá. Como que a gente avalia um projeto? Né? Como é que eu sei se vale a pena eu investir ou não? Eu acho que o primeiro ponto eu preciso entender quanto que esse projeto vai me trazer de dinheiro e quanto ele vai me custar, de forma muito simples. Né? Então, assim, aqui nesse exemplo que a gente está usando, tem vários outros parâmetros, mas aqui só para simplificar. Né? O que é o investimento? Ele vai gastar 2,5 milhões de reais hoje, e ele vai ter esse retorno que vai ser via maior produtividade por animal ao longo dos próximos anos. Isso vai diluir os custos fixos desse produtor. Né? Então, a gente faz as 2 projeções de caixa. A que seria, vamos dizer, se eu não investir, né? Que se eu não investir, o que acontece? Ele vai ter esse retorno ano a ano, e agora, se eu investir, o que vai acontecer? Tem uma queda no primeiro ano, mas a partir do segundo eu começo a recompor isso. Né? E aí você faz a conta, você faz esse fluxo de caixa e chega no retorno anual disso. E aí, nesse caso específico que a gente fez do José Lácteo, o retorno que ele teve é de 30% ao ano neste investimento. Tá? De novo, isso aqui é ilustrativo, cada caso é um caso. E aí eu acho até interessante já destacar isso, depois a gente retoma. A Selic hoje está super alta, tá altíssima, né? Acho que todo mundo sabe disso, teve essa discussão mais cedo, mas ela está em 15%. Então aqui, neste caso específico, se você tem um retorno de 30%, né, ou acima de 20%, provavelmente é um investimento que vale a pena você fazer. Né? Ele vai se pagar o custo de capital que você tem. Aí tem um caso muito prático aqui, e é bem simples, bem rápido. Assim, né? A gente está fazendo um projeto de FIV na fazenda, e aqui a gente faz aspirações e cria embriões, né? Produz embriões mensalmente. Né? Então tem diversos serviços aí que foram feitos. E aqui é muito interessante, porque a partir do momento que a gente fez o investimento, ele entrou em operação, que é um barracão para esses animais, a produção de embrião ela dobrou. Né? Ela foi de 0,8 por doador para 2. Não mudou absolutamente nada. Né? Então, assim, o animal holandês ele responde muito bem ao conforto. Então, isso aqui é um exemplo. Tem produtividade, tem doença, tem uma série de outros exemplos que o investimento traz. Assim. Então, um exemplo
enfim, bem prático aqui, mais didático que a gente passou recentemente. Aqui são as doadoras onde elas ficam, né? Esse é o barracão que ficou pronto e elas foram para lá. Beleza, agora voltando para o crédito público e privado, né? Então, assim, qual que é a dinâmica que a gente vê hoje do crédito público? Tá? A gente vê, se você olhar no gráfico de lá, enfim, saiu sem os números ali na parte roxa, mas basicamente embaixo são os financiamentos subsidiados para investimento, ou seja, o Plano Safra subsidiado, que é o quê? O subsídio é o governo paga um pedaço dos juros para você, né? E de cima é de custeio. Então, a tendência que a gente vê é uma estabilidade nos recursos subsidiados. Então, se a gente olhar desde 2022 até 2025, ficou muito parecido. Ele caiu um pouquinho. A diferença é que o PIB do agro cresceu 28% nesse período. Então, teoricamente, a sua demanda por recurso teria crescido mais ou menos nessa linha. Então, em termos reais, a gente tem uma redução do capital subsidiado. Isso, eu acho que a tendência é continuar. O governo está cada vez mais apertado, a gente tem um problema fiscal muito grave, o agro, vamos dizer, não está no topo da agenda, então, assim, eu acho que é complicado a gente contar com isso. Tá? E eu acho que adicionando essa questão do capital subsidiado mais limitado, mais difícil, talvez mais focado para nichos específicos, você tem um mercado mais rígido. Então, a inadimplência no Brasil subiu, né? Então, você tem um certo preconceito com o mercado lácteo ainda, que eu acho que a gente está, como Milk Point Capital, tratando isso, mas ainda tem um certo preconceito. Então, tem algumas dificuldades neste financiamento de longo prazo. Aqui, enfim, não vou ler toda a tabela, né, mas só a gente comparando muito claramente qual é a diferença do crédito público para o privado. Então, a fonte, quem que paga esse subsídio? A fonte é o governo, né, os bancos que distribuem esse valor, mas o governo paga a diferença, enquanto o crédito privado são todos os outros participantes do mercado. Pode ser banco, fundo, cooperativa, etc. Os juros do governo ele é subsidiado, que é muito bom se você tiver acesso, mas está difícil. Enquanto isso, no crédito privado, você tem um juros que é a mercado. Então, vai ser a taxa Selic mais algum spread que o banco precisa cobrar pelo risco de crédito. Em termos que eu acho que fica interessante o crédito privado aqui, é que o volume liberado, flexibilidade e velocidade de liberação são muito maiores. Então, você tem uma gama muito maior para você conseguir usar esse recurso, você pode contar com esse recurso. Então, por exemplo, preciso fazer um barracão esse ano. Provavelmente, se eu não fizer esse ano, vai me custar caro. Vai me custar bastante caro. Então, é melhor você pagar um pouquinho mais de juros e ter certeza da execução do que, de repente, deixar para arrumar o plano safra, enfim. Né? Então, acho que o ponto é esse. Né? A gente fala que o produtor tem que entender as opções e comparar com o investimento. Né? Então, tem financiamento que não faz sentido você financiar porque o retorno é baixo. Então, de repente, nem faz. Mas se for um retorno interessante, é melhor você fazer no momento do que perder essa oportunidade. E aí também essa outra dúvida, que eu acho que é um tema interessante, principalmente para produtor rural, eu vejo que o pessoal eles são acostumados com o juro subsidiado. Então, tem pessoas que você conversa e o cara fala, não, acima de 10% não dá para fazer. Não vou fazer, muito caro. E assim, qual que é o ponto? Né? O juro é caro ou ele é barato? Depende do que você vai fazer com esse dinheiro. Então, se você for comprar uma